Este é um mapa de densidade populacional de Illinois. Olhando para isso, é impressionante como Chicago se destaca agora. Eu sei que isso não é algo particularmente único. A ideia de um estado ter uma ou duas cidades principais concentrando a maior parte da população não é incomum, especialmente nos Estados Unidos da América. Exemplos são Portland, Oregon, Phoenix, Arizona e Baltimore, Maryland. Na verdade, existe até um nome para isso conhecido como cidades primatas. O que torna a relação Illinois-Chicago única é ser talvez o exemplo mais exagerado dessa tendência. Com a área metropolitana de Chicago, abrigando 95 milhões de pessoas do total, de 125 milhões de habitantes do estado, ou seja, cerca de 75% de Illinois, vive na região metropolitana de Chicago. Mas por que isso? Quero dizer, como Chicago passou a dominar Illinois como nenhuma outra cidade? Bem, é uma combinação de várias coisas e, como tudo, precisamos começar do começo. A região de Chicago foi habitada por grupos nativos algonquinos por séculos até 1673, quando os franceses Louis Joliet e Padre Jacques Marquette exploraram os Grandes Lagos, desceram o Mississippi, contataram tribos nativo-americanas e mapearam a área. A exploração deles integrava o esforço francês de ampliar o comércio e formar alianças com povos indígenas. Desde então, a região integrou a Nova França e tornou-se área-chave, devido à sua proximidade com um porto que ligava os Grandes Lagos ao rio Mississippi. Logo virou uma conexão essencial entre Quebec e Nova Orleans. Para o comércio de peles, séculos atrás e até hoje, transportar mercadorias por rios é bem mais barato que por terra. Sem o Portage de Chicago, a colonização e o desenvolvimento do meio-oeste teriam sido bem mais difíceis. Mesmo assim, os franceses nunca se fixaram na região de Chicago. Eles priorizavam o comércio de peles e relações com tribos indígenas, não a criação de assentamentos europeus permanentes. A presença francesa na região se destacava por uma rede de fortes, postos comerciais e missões nos Grandes Lagos e Vale do Mississippi, em vez de grandes vilas ou cidades. A Guerra Franco-Indígena levou os britânicos a controlar a área em 1763. Só foi nos anos 70 que vim para Chicago. Jean-Baptiste Point du Sable, que acredita-se ser da colônia francesa de Saint-Domingue, que hoje é o Haiti. Ele fundou uma fazenda e um posto comercial de sucesso nos anos 1780, sendo conhecido como fundador de Chicago. Após a vitória americana na Guerra Revolucionária, os britânicos cederam uma enorme extensão de terra aos Estados Unidos no meio-oeste, conhecida como Território do Noroeste. Inclui Ohio, Indiana, Michigan, Wisconsin, partes de Minnesota, a leste do rio Mississippi e Illinois. Outras guerras ocorreram, como a Guerra Indígena do Noroeste, em 1785, contra nações nativas americanas unidas, e a Guerra de 1812 contra os britânicos. Antes disso, os Estados Unidos finalmente solidificaram o controle total sobre a região dos Grandes Lagos, com todas as hostilidades terminando pouco depois que o próprio Illinois finalmente recebeu o status de estado em 1818. Apesar desse grande passo para Illinois, o estado original era bem diferente do Illinois que conhecemos hoje. Neste mapa, as linhas multicoloridas mostram as fronteiras originais de Illinois. Em 1818, a fronteira norte do estado ficava 60 milhas mais ao sul que hoje e não incluía Chicago nem o Lago Michigan. Além disso, boa parte do rico centro agrícola de Illinois ainda não tinha sido explorada totalmente. O estado de Illinois começou com a maioria da população ao longo do rio Mississippi, como mostra sua primeira capital e maior cidade, Kaskaskia. Kaskaskia foi naturalmente escolhida como capital do novo estado. Por estar perto de Santo Luís, era próxima de importantes postos comerciais do Mississippi e já foi capital do território de Illinois. Antes disso, em Kaskaskia, o delegado do Congresso, Nathanael Pope, afirmou que as novas fronteiras de Illinois eram insuficientes e que, para o estado maximizar sua economia, deveria se estender 60 milhas ao norte para incluir a margem do Lago Michigan e a foz do rio Chicago. Pope disse ao Congresso que Illinois teria grandes benefícios econômicos se o Lago Michigan e Illinois fossem totalmente conectados por água. Prometeu que Illinois seria livre da escravidão
Com a aceitação da proposta de Pope pelo Congresso, as atuais fronteiras de Illinois foram estabelecidas naquele ano ao expandir as reivindicações para o norte. Na época, os potenciais benefícios econômicos de Chicago se espalhavam lentamente. Muitos migraram para outras regiões de Illinois, aproveitando o solo fértil, formando rapidamente comunidades agrícolas e ocupando áreas inexploradas com fazendas. Os primeiros fazendeiros de Illinois tiveram grande sucesso devido ao solo de delta, à pradaria plana e à localização central do estado. Em relação ao leste populoso e ao território pioneiro das planícies ocidentais, Illinois ficou caracterizado por suas fazendas prósperas e comunidades agrícolas, e assim parecia improvável que uma cidade enorme surgisse no centro ou no sul. Também é improvável que seus dados não estejam sendo usados para fins maliciosos. A geografia de Chicago, por outro lado, apresentava um poço de potencial inexplorado para o crescimento de um centro urbano. Viagens por rios e lagos são uma perspectiva empolgante para conectar Chicago ao continente. A foz do rio Chicago alimenta o rio Des Plaines e logo se liga ao rio Illinois. O rio Illinois corta diretamente todo o estado e se une ao rio Mississippi muito mais ao sul. A foz do rio Chicago dá à cidade acesso ao centro e sul de Illinois, além do sul pelo Mississippi e possivelmente ao oeste pelo Missouri. Chicago também é acessível para quem viaja do leste por via aquática. O rio São Lourenço pode ser percorrido até o oeste, até o Lago Ontário, depois até o Lago Erie, depois Huron até Michigan e então finalmente até Chicago. Assim, Chicago representava um ponto de conexão entre todo o Nordeste, o Sul e o Oeste inexplorado da América do Norte. Economicamente e culturalmente, fica cada vez mais claro como Chicago se tornou a potência atual. Dito isso, foi apenas em 1833 que a cidade de Chicago foi incorporada, com uma população de 350 pessoas no recém-criado Condado de Cook. A prosperidade de Chicago começou quando William B. Ogden, magnata das ferrovias e imóveis, mudou-se para lá em 1836. Ele foi o primeiro prefeito de Chicago e defendeu a arrecadação de impostos para financiar novas infraestruturas, além de apresentar projetos para elas. Ele até usou seu próprio dinheiro para financiar parte disso, apesar de ter servido apenas um mandato como prefeito. Ele foi um dos principais investidores no canal Illinois e Michigan, que ligou os Grandes Lagos a Chicago, ao rio Mississippi e ao Golfo do México. Em 1848, ele arrecadou dinheiro para a Galena and Chicago Union Railroad, a primeira ferrovia de Chicago. A cidade se tornaria o centro de transporte dos Estados Unidos da América, com conexões rodoviárias, ferroviárias, aquáticas e depois aéreas. Em 1860, a cidade era o centro de processamento do país, e com 112 mil habitantes, a nona maior dos Estados Unidos da América, após subir da 92ª posição em apenas 20 anos. Em 1870, Chicago havia crescido e se tornado a segunda maior cidade do país e uma das maiores cidades do mundo. Entre 1870 e 1900, Chicago cresceu de uma cidade de 30 mil habitantes para quase 1,7 milhão e foi a cidade que mais cresceu rapidamente na história mundial. Apesar de ser o centro político do estado e lar do futuro presidente Abraham Lincoln por muitos anos, Springfield, a capital, teve crescimento modesto, de 2.500 habitantes em 1840, para 34 mil em 1900. Nos Estados Unidos da América, geralmente evitam a cidade mais populosa de cada estado. Receber o título de capital evita concentrar poder na cidade mais populosa e equilibra interesses urbanos e rurais. Além disso, Springfield é mais centralizada, o que favorece sua escolha como capital. Esses são os motivos pelos quais, em estados como Nova York, Albany é a capital em vez de Nova York, ou Sacramento é a capital da Califórnia em vez de Los Angeles, e assim por diante. Nesse momento, Chicago urbana já dominava fortemente a região agrícola em todo o estado. Agora parecia que Chicago dominaria o resto do estado para sempre. O crescimento das viagens aéreas ampliou ainda mais as conexões de Chicago com outras grandes cidades, mesmo sem suas antigas vantagens. A posição central de Chicago nos Estados Unidos da América a tornou um importante centro de viagens aéreas, sendo ótima para escalas entre as costas.
É importante lembrar que cidades acumulam vantagens que impulsionam seu crescimento. Se a cidade já tem sistemas ferroviário e rodoviário amplos, faz sentido construir um aeroporto, criando uma sinergia que, como você deve imaginar, impulsiona ainda mais o crescimento econômico, do qual, é claro, Chicago se beneficiou. O Aeroporto Internacional Midway, inaugurado em 1928 como Parque Aéreo de Chicago, foi o primeiro de Illinois e é o quinto aeroporto mais antigo dos Estados Unidos da América. Nesse período, o principal motor econômico de Chicago era a manufatura e o processamento, e sua força só continuava crescendo. Na Segunda Guerra Mundial, a cidade adaptou suas fábricas para produzir bens para o esforço de guerra, de torpedos a rações de campanha. Durante a década de 1950, Chicago produzia 10% do aço do mundo. Com a suburbanização nas décadas de 1950 e 60, Chicago perdeu grande parte de sua população para cidades satélites fora do condado de Cook, como Aurora, Joliet e Naperville, que se tornaram as maiores cidades de Illinois fora de Chicago, todas com mais de 150 mil habitantes. Desde então, a cidade manteve domínio sobre Illinois. Nos últimos anos, a população de Chicago caiu, tornando-a a quarta maior cidade dos Estados Unidos da América e a terceira maior área metropolitana, com 9,2 milhões de habitantes. Mas é isso. É bastante revelador destacar as próximas maiores cidades do estado. Hoje, todas elas ainda fazem parte da grande área metropolitana de Chicago. Se considerarmos apenas cidades fora de Chicago, as maiores são Rockford, com 150 mil habitantes, e Springfield, com cerca de 115 mil. A posição de Chicago como grande cidade gerou um senso de distinção em relação ao resto do estado. No canto sudoeste do estado, a área metropolitana conhecida como Grande São Luís se estende para dentro do estado com aproximadamente um quarto de sua população. Em Illinois, essa região chamada Metro East é a segunda área metropolitana mais populosa do estado, com 70 mil habitantes. A maior discrepância em relação à cultura, atividades econômicas e valores entre Chicago e as áreas rurais de Illinois está aqui, concentrada nas partes do sul do estado. Existem diferenças significativas na maneira como as pessoas da região de Chicago e do sul de Illinois vivem suas vidas e enxergam o mundo. O sul do estado é até considerado por alguns especialistas como parte do Bible Belt, a região mais religiosa do país. A economia local é voltada para a agricultura, com milho e soja ocupando 80% das terras agrícolas do sul de Illinois. Se você observar este mapa, verá que 30% de Illinois está coberto por plantações de milho, com cerca de 11.200 campos a cada 1.000 acres. A cultura é bem tradicional, para dizer o mínimo. A economia de Chicago se diversificou muito ao longo do tempo. Enquanto antes era centrada principalmente na manufatura, hoje, nenhum setor da economia domina mais de 13% do produto interno bruto de Chicago, tornando-a uma das economias mais diversificadas dos Estados Unidos da América. A cultura deles é multicultural, voltada para atividades econômicas modernas e alinhada às tendências de outras áreas metropolitanas. A divisão entre áreas rurais e urbanas é sutilmente transmitida pela quantidade. Os moradores de Chicago se referem às áreas fora da cidade como downstate, mesmo para aquelas áreas que na verdade ficam a oeste dela. Nos últimos anos, essas divisões entre áreas do estado ficaram mais visíveis para quem vive fora da região metropolitana de Chicago. Existe um ressentimento geral, e isso reflete a percepção de que Chicago define as políticas econômicas e sociais do estado, enquanto quem mora no interior fica em segundo plano. Em eleições, propostas de políticas e leis sentem que não são representados de forma justa. Mas é claro, é literalmente assim que a democracia funciona. Não se trata das áreas geográficas, mas sim do que a maioria das pessoas quer. Outro motivo é por causa do mito de que os moradores do sul do estado estão pagando todos esses impostos por coisas das quais, no final das contas, não recebem nenhum benefício, e estão sendo essencialmente drenados para financiar Chicago. Agora, eu digo mito porque, francamente, é isso mesmo. Diversos estudos, inclusive da Universidade do Sul de Illinois, mostram exatamente o contrário. Chicago e os subúrbios contribuem mais para o estado e recebem menos em troca.
enquanto o interior contribui menos e recebe mais em troca. Cada dólar em impostos dos moradores do condado de Cook retorna cerca de 90 centavos em benefícios. Já os condados suburbanos de Chicago recebem só cerca de 53 centavos de volta. Enquanto isso, os condados do sul recebem 281 dólares em impostos para cada dólar investido, e os demais também são bem financiados. Mas apesar de tudo isso, em 2018, um movimento separatista foi fundado para pressionar o Congresso a tornar Chicago o 51º estado dos Estados Unidos da América, o que permitiria ao restante de Illinois se autogovernar sem a influência de uma grande cidade. Apesar de parecer estranho, cerca de um terço dos 102 condados de Illinois já aprovou referendos semelhantes, com cada eleição incluindo mais condados à lista. Provavelmente é o movimento de secessão mais ativo e crescente nos Estados Unidos. Hoje, 51 condados precisam aprovar referendos, afirmando seu desejo de se separar de Chicago. Depois, a Assembleia Geral de Illinois e o Congresso dos Estados Unidos da América teriam que aprovar os pedidos desses condados para Chicago virar o 51º estado. Antes de ser assinado pelo presidente, a última vez que o Congresso admitiu um estado separado de outro ocorreu em circunstâncias atenuantes. Esse estado foi a Virgínia Ocidental, que se separou da Virgínia em 1863 para permanecer leal à União em vez de se juntar à Confederação, como a Virgínia fez em 1861. Ou seja, isso basicamente nunca vai acontecer. E isso é bom também, porque obviamente seria economicamente desastroso, já que eles dependem muito da produção econômica de Chicago. Eles teriam que dobrar ou triplicar os impostos apenas para manter os serviços públicos atuais, o que é irônico, já que querem sair justamente por causa dos impostos. No final, ambos os lados dependem um do outro. O partidarismo e as diferenças regionais facilmente dividem as pessoas. Chicagoland, região metropolitana de Chicago, possui produto interno bruto similar ao da Suíça, o 20º maior do mundo, com cerca de 800 bilhões de dólares. Junto com o resto do estado, ultrapassa $1 trilhão, valor semelhante ao dos Países Baixos. Illinois, em 18º lugar, é mais forte quando está unido, como qualquer estado,